Pronto. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, gente? É a última aula, né? Acabando o quadrimestre, nossa última reunião. Exato. E aí, gente, o que vocês acharam mais difícil nesse componente? Diego, o que você acha que você teve mais dificuldade? Bom, no início foi um pouco impactante, porque eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Então, quando o professor passou para a gente fazer os trançados bora, tive um pouco de dificuldade mais na parte artística. Na parte de cálculos, nem tanto, mas quando foi para cortar as fitas e montar as mariposas foi um pouco complicado. Mas depois da primeira aula foi mais tranquilo, porque é interessante, a gente aprende de uma forma bem prática e vê que na arte existe matemática, em tudo que a gente faz existe matemática. Então, depois da primeira aula foi mais tranquilo, foi mais suave o componente. Também teve a parte das últimas aulas, que ele passou as pavimentações, e como a gente já estava mais familiarizado, por mais dificuldade que a gente tenha tido, para mim foi um pouco mais tranquilo. Então, o componente um todo foi suave. E você, Janine, achou o que do componente? Eu me surpreendi, porque eu já cheguei com um preconceito, né? Eu achava que matemática era só cálculo. Então, quando eu vi esse universo que o professor mostrou, eu fiquei chocada e fiquei feliz, porque eu tenho um lado artístico sempre que aflora, né? Aí, os trançados eu achei um estresse bom, porque foi difícil fazer, mas ao mesmo tempo era gostoso você ali trançando. Só a pavimentação que eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de montar, porque não encaixava. Então, se você não cortar direitinho, na hora de encaixar, certeza que você vai ter dificuldade. Mas de resto foi bem tranquilo, foi bem massa. Foi um dos componentes mais legais assim que eu tive nesse quadrimestre. E você, Daniel, o que você achou? Bom, tipo, começando, né, o componente, eu fiquei com o pé um pouco atrás, né, porque era pra mim ter tido ele no quadrimestre passado e por algumas causas a gente não teve, né. E aí veio esse quadrimestre, a gente conseguiu entrar nele, teve, e não imaginava que teria tanta, assim, arte, assim, envolvida, né, porque quando a gente pensa quando eu vi, né, matemática e espaço, eu imaginei que teria bastante cálculo e tal envolvido, mas... Vem na cabeça, né? A primeira coisa que vem na Exatamente, cabeça é cálculo. sim. E aí, no fim, a gente foi tendo muita coisa diferente, sabe? Eu não imaginei, né, que seria assim, mas foi assim. Então, a que eu tive mais dificuldade foi os últimos, as últimas pavimentações, tanto a do Cairo como a de Escher, né? Na hora de juntar, colar, eu não consegui fazer, tipo, eu tive muita dificuldade. E a que eu achei mais fácil foi a geometria de Sona. Eu achei muito tranquilo fazer aquilo. E a questão das fitas também. Teve um pouco de dificuldade com a mariposa, mas depois foi fluindo. E você, Jéssica, o que você achou do componente? Como todo mundo, né? Eu não estava esperando que fosse dessa forma. Eu achei também que fosse só cálculo e nada mais. Tive dificuldade no começo com os cansados bola, porque como eu não fazia ideia de como ia ser isso, eu achei que era algo extremamente complicado. Tava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí quando eu entendi, eu falei, não é tão difícil como eu imaginei. Aí foi pegando jeito. A questão toda, acho que é mais questão de prática, né? E de você realmente entender o que você tem que fazer. Porque acho que às vezes a gente também fica com muito medo de não saber aquilo, porque a gente nunca viu. Então a gente já olha, já acha que é um bicho de 7 cabeças. Fica, meu Deus do céu, não, isso daqui é muito difícil, não tem como fazer, não. Mas quando a gente para assim e vai fazendo aos poucos, né? Tenta uma vez, erra, tenta outra, já, tipo, erra um pouco menos e até que consegue. A segunda vez acaba melhor. Sempre sai melhor depois que a gente faz. E eu acho que, mais talvez, uma coisa que realmente foi o que mais me pegou é o fato de ter que cortar bem certinho para encaixar. Aquilo ali é o que pegava, porque... Acho que foi pego para todo mundo, né?
Porque, tipo assim, realmente o meu, pra poder encaixar certinho, não encaixava. Deu pra encaixar, deu pra fazer tudo certinho, mas agora encaixar certinho não encaixava. Porque sempre, na hora que cortava, sempre ia um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro, por causa da tesoura. Mas, no geral, acho que a matéria em si foi realmente, assim, algo que deu uma visão diferente da matemática pra mim. Foi algo que fez eu entender a matemática de uma forma diferente, fazer gostar de matemática de uma forma diferente. Sem aquele bicho de sete cabeças, só ser cálculo, só ser aquela parte ali de você ficar, né, fazendo cálculo incessantemente sem ter uma auto-perspectiva. E realmente foi uma matéria que me surpreendeu de uma forma positiva. Abriu assim, nossos olhos, né, para a importância da matemática. Exatamente. A matemática está em tudo. E através da matéria a gente pôde ver que a matemática tem tudo que a gente faz, né? Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a gente depende dela constantemente. Exatamente. E se a gente olha E é no muito relógio... louco como a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque assim, se você acorda, se o seu relógio desperta, foi um cálculo matemático, o cálculo das horas. O nosso tempo é cronometrado ao longo do dia. A gente tem um horário que a gente tem que tomar café, sair correndo para trabalhar, chegar no trabalho, resolver as coisas, vai pra rua resolver alguma coisa. Então, em mínimas coisas que a gente nunca prestou atenção, depois desse componente a gente passou a ver que a matemática está incluída em tudo. Né? Se a gente paga um transporte, abastece um carro, tudo que a gente faz, a matemática está incluída ali.